Nesta aula, a gente vai falar de organização e evangelização como uma escolha. A gente vai entender um pouquinho sobre isso. Mas, para começar, eu preciso ensinar para você a diferença entre organização e arrumação. Tem uma grande diferença entre as duas atitudes. Arrumação, a gente pode dizer que é fazer tirar da vista, sabe? É dar aquela arrumadela. É como se dizer, é fazer caber, sabe? É quando você tem uma visita para chegar na tua casa, a casa tá cheia de bagunça, você pega tudo e coloca no seu guarda-roupa. Fecha a porta, ninguém vê. Isso é arrumar, é momentâneo, é passageiro, é para aquele momento. Você sente um bem-estar, uma paz, opa, tá tudo ok, mas aquela bagunça continua ali. Se você abrir o seu armário, ela vai estar lá. E provavelmente ela vai ser acumulada com um pouquinho mais de bagunça que vai vir. Então, é uma bagunça que nunca termina, que às vezes até só aumenta. Então, a arrumação sempre é momentânea, sempre é aquela. Sabe aquele mais ou menos que a gente já falou no curso? Aquele, ai, depois eu faço, o arrumar um pouco assim com a barriga. Isso é arrumação. E às vezes as pessoas não entendem a diferença de arrumar e organizar. Mas às vezes você está me perguntando, mas como assim? E organização? O que é organização então? Qual é a diferença, né? Organização, ela vai ter uma ideia totalmente diferente da arrumação. Organização é lógica. Organização, você vai olhar o seu ambiente, o seu armário, a sua mesa de trabalho, seja o que for. Você vai olhar e identificar o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. O que eu posso tirar dali que não convém e deixar, dispor num sentido que vai te favorecer, que vai permanecer. É olhar para o guarda-roupa, encarar a bagunça e mudar aquele cenário. E não apenas dar aquela arrumadela, sabe? Não apenas tirar da vista. É fazer realmente acontecer um método de organização. É categorizar, é colocar os semelhantes juntos. Mas espera que isso a gente vai falar na próxima aula. Mas eu quero que aqui, nessa aula, você entenda que arrumar sempre é momentâneo e organizar é permanente, é frequente e te dá benefícios longos e te dá um prazer não apenas momentâneo, mas te dá uma paz de saber que está tudo no lugar e te dá controle. É diferente. Tem uma grande diferença que a gente vai conseguir entender mais para frente sobre isso. E eu falo nessa aula sobre escolha dessa diferença entre organizar e arrumar. Eu já quero te fazer aí você pensar o que você está fazendo. Está mais organizando ou está mais arrumando? Porque a nossa tendência é ser mais bagunçado, a nossa tendência é arrumar mais, é a nossa tendência. Mas a organização nos ensina sobre escolhas. A organização nos ensina sobre escolher ser organizado, escolher organizar e não simplesmente só arrumar. É uma questão de escolha. E essa tendência nossa, né, de às vezes não pegar, fazer a mão na massa, encarar as nossas bagunças, muitas vezes nos deixa inerte. A gente não sai do lugar. Como eu disse, às vezes as bagunças só se acumulam e depois a gente fica com preguiça ou não dá tempo ou tem tantas coisas a fazer que a gente não consegue chegar naquele lugar para ser arrumado. É a nossa tendência. Nós somos sempre propensos ao pecado, ao desleixo, é do ser humano. Por isso que eu falo aqui nessa aula que organização sempre será escolha. Da mesma forma que você escolhe ser organizado, você também escolhe ser desorganizado. É igual. A questão é qual a escolha você vai tomar. Ser organizado, ser desorganizado. Arrumar mais
ou organizar mais? Isso é uma pergunta que você tem que fazer hoje. E as atitudes, bom, o que eu poderia, né, fazer para me tornar mais organizado? Aqui a gente poderia ficar o dia todo fazendo uma lista. Enfim, eu quero que você se avalie, mas se planejar, anotar suas tarefas, escolher todos os dias arrumar a cama antes de sair de casa ao acordar. Você arrumar suas coisas, lavou a roupa, passou a roupa, guarde a roupa no mesmo lugar, não deixa na cadeira lá do quarto, tira a cadeira do quarto. São pequenas transformações diárias, são pequenas escolhas diárias que fazem a gente se tornar organizado. Sempre vai ser escolha. Se avalie, você sabe o que você pode mudar. Você sabe quais as escolhas você pode tomar. Faça. Entenda sobre ordem como escolha. Entenda isso de uma vez por todas. E a gente fazendo esse net com a evangelização. Organização como escolha, evangelização, Jesus como escolha. É um assunto pertinente, porque eu falo que eu gosto sempre de dizer que Jesus é um plano organizado do Criador para organizar o mundo, organizar os nossos caos, nos salvar de nós mesmos, salvar-nos das nossas próprias bagunças, aquelas mais internas do nosso coração e da nossa alma. Ele é o plano organizado para salvar a humanidade, e isso é para todos. O amor dele nos salvou. É a prova de amor mais linda de tudo, de todos. E isso tem que ser aceito. É uma escolha a ser vivida. Então aqui eu falo para você, Jesus como escolha, mas seguir Jesus também como escolha. O ato de seguir Jesus é caminhar com ele e imitar ele em tudo. E Jesus era organizado, porque nós não seremos. Mas é difícil, eu não consigo, eu não tenho jeito de organizar. Tá tudo bem, a nossa tendência é não ser organizados. Mas a gente pode tentar. A gente pode buscar, porque nós cremos num Deus ordeiro. Nós aceitamos a palavra de vida de Jesus, que morreu na cruz e ensina sobre ordem, que busquemos a ordem, que busquemos seguir Jesus todos os dias. Essa é uma palavra de decisão, essa é uma palavra de escolha. Da mesma forma que organização é escolha, Jesus também é escolha. E não só apenas um dia, mas é uma escolha diária. E eu gosto de pensar e falar aqui com vocês, eu quero compartilhar um versículo de Lucas, capítulo 9, o versículo 23, onde Jesus fala, vamos ler. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. É importante a gente ler e lembrar disso todos os dias. Jesus é o plano perfeito. A cruz é a ferramenta. Ele nos salva de nós mesmos. Mas ele também fala para a gente se negar e segui-lo. Então que a gente negue as nossas próprias bagunças diariamente. Quer seja física, emocional, espiritual, quer seja qual for a bagunça, uma bagunça dentro da tua casa, uma bagunça dentro do teu coração, uma bagunça dentro dos teus relacionamentos, dentro do teu trabalho, quer seja onde for, que nós realmente encaremos as nossas bagunças como um ato de obediência e honra ao Deus da ordem, ao Senhor da ordem, a Jesus que nos salva de nós mesmos. E para terminar essa aula, eu gosto de pensar, ok, falamos, né, dessas diferenças, da escolha em si, mas quais seriam os benefícios para depois dessa escolha? Quando a gente escolhe se organizar,
Vamos falar de organização a partir de agora, tá? Elimina a organização do teu dicionário. A partir de hoje você só organiza. Os benefícios, eles são muitos. Uma casa organizada, vamos lá. Ela tende a nos dar uma qualidade, um bem-estar, evita bagunça aí para as famílias, não é mesmo? Um trabalho, um ambiente de trabalho organizado torna as pessoas mais produtivas. Relacionamentos mais organizados ou intencionalmente, né, mais cuidados, tornam as pessoas mais felizes. Igrejas organizadas levam pessoas à adoração, a facilmente se organizar. É escolha em todos os âmbitos, para todas as áreas da vida. Então avalie o que precisa de ordem e o que definitivamente hoje você precisa parar de arrumar e começar a organizar. Em termos de evangelização, Bíblia e a palavra do Senhor, um coração voltado a Jesus e organizado diante da palavra de Deus traz esperança nesse mundo que é tão mau. Traz acalento para dias difíceis, traz refrigério para momentos de confusão e conflito. Aqui ninguém está falando de vida perfeita. Organização não é isso, e eu sempre falo. Mas um coração voltado para o Senhor tende a encarar a vida, os problemas e os dissabores de uma forma mais leve, de uma forma mais ordeira. Então, eu te desafio hoje a buscar ordem em todos os âmbitos da sua vida e fazer disso uma escolha diária e constante no Senhor e para abençoar outros.